nós vamos fazer uma comparação rápida, né, do mixer Behringer 2442, que foi o mixer, foi o protagonista de todo esse curso, né? Só que nas últimas aulas, né, eu trouxe aí também esse mixer da direita, que é muito parecido, né? Fizeram bem parecido aqui, que é um mixer da AMW, custo-benefício, que traz parte das funções, né, desse mixer da Behringer. Então vamos lá, um do lado do outro, painel frontal, painel traseiro. O seguinte, olha, os 8 primeiros canais de ambos os mixers são canais mono, tá? Então ambos terão aqui, né, entradas XLR, mic level, com phantom power, balanceado bonitinho. Na sequência nós temos aqui entradas, né, de linha, também balanceada ou não, você escolhe. Em ambos os mixers nós temos aqui insert, ambas, né, tem, como se é de se esperar aqui, branquinho controle de ganho. E agora começam algumas diferenças, né? Na Behringer você tem aqui, olha, compressores, tá? Você tem compressores com parâmetro simplificado, tal, mas tem, né? Na MW você não tem compressores. A Behringer tem aqui, né, um equalizador semiparamétrico que ela tem o ajuste, né, numa frequência específica alta, numa frequência específica baixa, mas a frequência média eu posso ajustar qual a frequência que eu quero atuar, tá bom? Então já é um diferencial. A MW, ela ficou com frequência fixa nos 3 filtros, né? Então, tanto a alta, quanto a baixa, quanto a média tem frequências fixas, tá bom? O que mais? Nós temos 4 barramentos auxiliares na Behringer contra 2 barramentos auxiliares da AMW. Depois, né, normal panorama, os faders, né, com chave de mute, com solo em ambos os mixers, mas já nós vamos falar de algumas diferenças a mais aqui do barramento principal. Seguindo ainda nos canais, a Behringer entrega para nós 4 canais estéreo, tá? Então nós temos 4 canais estéreo e ainda 2 desses canais, né, podem ser utilizados ainda com microfone, convertidos em canal mono. Então 4 canais estéreo contra 2 canais estéreo da AMW. Nós vamos mostrar um diferencial agora a favor da AMW, que são vínculos, né, de entrada de áudio Bluetooth e entrada de áudio USB aqui na AMW, sendo que na Behringer a USB dela não passa por canais, vai direto para o master. Então, um pontinho aqui para a AMW, tá bom? O que mais? Na sequência, vamos falar dos barramentos agora então, né? Como eu disse, 4 barramentos auxiliares na Behringer, sendo que os 2 primeiros eu posso escolher se eles vão trabalhar em pré-fader ou em pós-fader, e os 2 últimos são sempre pós-fader, sendo que o terceiro aqui ele é utilizado por padrão para a máquina de efeito interna, mas eu também posso utilizar, né, para fazer retorno aí sem problema nenhum. Já na MW eu tenho o primeiro como sendo pós-fader e não dá para mudar, perdão, pré-fader, tá? Primeira carreira pré-fader e não dá para mudar isso. A segunda carreira pós-fader também não dá para mudar, sendo que a segunda, sim, pode ser usado como saída para monitoramento, mas também por padrão é quem envia a mistura para o mixer, para o efeito, né, interno dessa mesa, tá? Aí a MW me entrega apenas um auxiliar returns, né? Estéreo, mas é apenas um auxiliar returns e que ele cai direto no master. Já agora mais um pontinho para Behringer, onde eu tenho aqui auxiliar returns, 4 auxiliar returns, né? Ou seja, eu posso até fazer 4 processamentos de efeitos externos usando esses 4 auxiliar sends, né? E ter de volta na mesa através desses 4 auxiliar returns aqui na mesa, onde eu posso inclusive gerenciar o destino desses efeitos. Então, um destaque aqui para Behringer que mais auxiliar returns, mais auxiliar sends, né? E também uma gestão melhor desses retornos auxiliares aqui, ok? Na sequência, barramento principal. A Behringer, ela tem um diferencial aqui, onde eu tenho mais subgrupos, tá? Então, é claro, ambas têm mute, tem os faders principais, né? Tem solo, mas aqui eu tenho apenas um subgrupo para enviar. Já na Behringer, eu posso montar até 4 subgrupos mono ou 2 estéreo. E tem o master aberto em 2 faders. Monitoramento técnico, né? Então, eu posso ter muito mais coisas mapeadas, né, para mandar para o meu fone.
Posso solar, inclusive, né, o que está acontecendo na saída da máquina de efeito, assim, né, como eu posso aqui também na MW, mas tem diferencial, tá? Aqui na Behringer, uma vantagem é que eu posso solar os auxiliar sends, né? Então, se eu estou pegando o primeiro auxiliar e mandando para fazer retorno, por exemplo, para os vocalistas, né? Se eu solar aqui, eu posso ouvir no meu fone aqui na mesa a mesma coisa que eu estou mandando lá para a caixa de retorno dos vocalistas, tá? Basicamente, tá? Você tem nas duas tudo que você precisa aí para efeitos coletivos, né? Como delay, reverb, coros, etc. Né? São os principais. Porém, né, a Behringer, na maquininha dela, traz um diferencial. A cada efeito que você seleciona, você tem funções nesse efeito. Então, por exemplo, no delay, né, você pode controlar o tap temp do delay. Quanto ao reverb, você pode controlar, por exemplo, o tamanho da sala, chorus, a densidade desse coral, né? Então, tem subfunções em cada uma dessas funções, cada uma desses efeitos, né? Já na MW eu não tenho subfunções, mas eu tenho assim, por exemplo, uma sequência de números. De 1 a 10 são reverbs, só que são 10 reverbs diferentes, né? Então ele tem variações, né? Mas eles são pré-selecionados então, né? Ao contrário da Behringer, que eu consigo selecionar o que eu quero e dentro, né? Eu fazer um ajuste a mais ali, tá? Mas enfim, ambos funcionam bem sem problema nenhum. Temos nas duas mesas entradas e saídas, né? Estéreo, com conectores Type, né? Para você colocar aí quem trabalha como DJ, né? Pode utilizar bem essa entrada aqui. São conexões que hoje em dia é mais utilizada em som automotivo e em home theater, mas ainda estão disponíveis aqui no áudio profissional para shows também, porque você pode colocar um player aqui, etc, tá? E aí, agora um pontinho para MW, né? Todo o áudio que eu injetar aqui na Behringer, ele vai direto para o master, não passa por nenhum tipo de fader, nenhum canal. É mais para, enquanto a banda está parada, né, no momento de espera, você soltar um áudio aqui e vai para o master, vai para o PA só para o público esperar. Mas a MW, nesse caso, né, agora sim deu um passinho à frente aqui e colocou um fader exclusivo para essa entrada, né? Então, sim, eu posso baixar toda a banda aqui, né, enquanto a banda está no intervalo, mas eu dou o play e tenho um fader, né, para subir esse volume proporcional aqui e ter o controle dessa entrada, tá? Interessante, um pontinho agora aí para a MW. Ambas as mesas também tem uma plaquinha de áudio 2x2 embutida, né? Então as duas servem de interface de áudio estéreo, né? Duas entradas, duas saídas. A MW deu um passinho interessante aqui. O que ela fez? Quando você manda um áudio do computador para a mesa, né, ao invés desse áudio cair direto no master, como acontece na Behringer, aqui na MW eu posso pegar esse canal estéreo 910 e escolher. Ora, ele pode trabalhar, né, como um canal normal, com entradas analógicas aqui, ou ele pode pegar o áudio que vem da plaquinha. E aí é legal, porque tudo que eu dou play no computador agora passa por um canal, então eu posso inclusive equalizar, posso mandar, né, para auxiliares, eu posso fazer panorama e eu posso até controlar esse volume aqui no fader, né? Então eu achei interessante, isso aqui realmente é uma coisa bem legal, que eu espero há muito tempo, né, que a Behringer implemente, né, nesses mixers dela tão comuns, né, que é como a linha Xenix, né? Que é você ter o canal, né, estéreo da mesa que possa, né, receber esse áudio USB aqui, tá? Então um pontinho aí para a MW. O que mais? Agora um diferencial mesmo, né, da MW, que eu não tenho isso ali na Behringer. A MW resolveu colocar aqui um playerzinho, né, bem bacana aqui, onde você coloca, você tem uma porta USB host, né, onde você pode colocar um pendrive, ele pode hospedar um pendrive, e esse pendrive contendo músicas, você pode selecionar aqui, né, na telinha, você escolhe a música que você quer, dá um play, e o áudio que está tocando nesse playerzinho, né, nos arquivos desse pendrive, eles podem ser direcionados aqui para o canal, né, estéreo 1112, muito legal também. Então esse canal estéreo 1112, ora pode trabalhar com entradas analógicas comuns aqui, ou eu posso fazer com que esse canal seja o canal desse player, né? Então, de novo, equalização, envios auxiliares, volume, né? Esse player passa por esse canal. Eu tenho um canal dedicado a esse player. Vamos seguir aqui. A MW também resolveu, né, colocar um equalizador básico aqui
de 9 bandas na sua saída, tá? E isso pode ajudar um pouco, porque você está com um sisteminha bem simples, né? Então, às vezes, você precisa dar uma compensada no seu PA, né? Às vezes, só você pode ativá-lo ou não, e ele está vinculado só à saída da mesa. Fechando a questão do painel frontal, em geral, né, os dois mixers têm funções bem parecidas. Em geral, a Behringer é mais completo, sim, né, em quantidades, né, de recursos e alguns detalhes como compressores, etc., né, mais possibilidades de monitoramento técnico, como eu te falei, tá? Porém, a MW trouxe alguns diferenciais de ter o canal específico, né, para USB e para o playerzinho, que recebe Bluetooth também, tá? Não só ele toca esse pendrive, mas recebe Bluetooth também. E ainda esse equalizador aqui de saída, né? O painel traseiro das duas mesas. Aqui não tem nem o que eu falar. Basicamente, você já vê que a quantidade de saídas da AMW é bem menor, justamente porque ela tem menos recursos no geral, tá? Eu vou começar até pela AMW. Ela tem o básico que eu preciso, né? Que é o LR Master da minha mesa. Só que ele tem o LR em XLR e tem o LR da mesa, né, o Master da mesa, em P10, balanceado ou não. Claro que eu tenho também na Behringer o Master tanto em XLR como em P10 aqui também. E depois eu tenho aqui os subgrupos, né, esses dois subgrupos aqui da mesa, né, eu tenho disponíveis aqui atrás, tá? Sendo que na Behringer, como eu tenho 4 subgrupos, né, então eu tenho também 4 subgrupos disponíveis, inclusive subgrupos em estéreo, tá? Disponíveis aqui na mesa. Lembra dos auxiliar returns, né, que eu só tenho um na MW, aqui eu tenho 4, né, em estéreo inclusive, então eu tenho auxiliar returns aqui. Eu tenho direct out, né, ou saídas diretas dos 8 primeiros canais, né? Então, se você quer usar os 8 primeiros prés dessa mesa, né? E é simplesmente para pré-amplificar microfones, por exemplo, né? E ter uma cópia disso em saídas, né, aqui atrás, diretas desses 8 primeiros canais, em nível de linha, para você jogar numa placa de áudio, né, ou para você pegar esse sinal, mandar para frente para algum outro propósito, né, de repente até para um segundo mixer, fazer um segundo processamento, uma segunda mixagem de um grupo, né, de até 8, né? Porque são só os 8 primeiros canais que tem essa saída direta, mas você tem isso disponível, né? Para fechar, né? Para eu não me estender mais nesse vídeo aqui, se você, né, assistir todo esse curso aqui, e depois que você entender tudo da Behringer, você vai ver que a MW é uma consequência da Behringer, né? E, de novo, em geral, tá? A quantidade que eu tenho de recursos da Behringer é maior que a MW. A MW é mais barata, né? Não só porque ela tem, em geral, menos recursos que a Behringer, né? E, aliás, de repente ficaria na balança, né? Porque ela tem menos recursos em quantidade, mas ela implementou o player, etc., né? O equalizador aqui e tal. Porém, ela é mais em conta. Mas o que pesa também nesse valor da MW, tá? Realmente é a qualidade do produto. Então, mas, em geral, tá? A MW ela vai trazer uma robustez, né, menor aqui no seu equipamento. Os faders, né, você nota que eles não têm um acabamento tão interessante. Eu não estou falando, tá, em questão de botões. Os botões são bonitos, né, são até bem acabados ali, não tem rebarba nem nada. Mas eu digo assim, a questão interior mesmo dos faders, né? Você vê que eles pegam um pouquinho, dá a impressão que eles enroscam um pouquinho, eles arranham um pouquinho, né? Quando você está manipulando esses faders. Entendam que o que interessa é o que está lá dentro, né? Esse potenciômetro, né? Que é um resistor variável que está lá dentro. Se ele não tem, né, uma qualidade realmente legal, ele não dura tanto. Então eu não posso avaliar e dizer para você, né, o quanto de diferença de tempo de vida útil eu tenho entre as duas. Eu não consigo fazer essa análise para você, porque a gente não colocou as duas numa prova igual, comparando, né? Esses botões, né? A gente vê que tem diferença de altura, você pressiona um, você tem que pressionar um pouquinho mais fundo, o outro com um toquinho ele já está atuando, né? Então não existe assim
como é que eu vou falar para você? Uma homogeneidade, né? Nesses comandos aqui, tá? Você sente isso já nessa linha da Behringer, por exemplo, né? Tudo no mesmo nível, com o mesmo nível de pressão, de toque, a mesma resposta, tá? E isso faz a diferença sim, tá bom? Mas que em geral, comparando as duas, que é, né, a função desse vídeo aqui, eu vou dizer para você que é claro que a gente ficaria com a Behringer nesse caso aqui, tá bom? Na foto, né, que eu, inclusive eu nem consegui uma imagem de alta resolução, né? No site da Behringer a gente tem tudo disponível, né, em alta resolução, justamente para você pegar, poder ver, poder até, né, publicar, fazer aulas como eu estou fazendo aqui da MW. Eu não consegui, então não consigo aproximar mais para vocês, tá? Mas eu posso dizer para vocês que, assim, em geral, as escritas, né, as letras, até mesmo essas linhas, né, talvez vocês não consigam enxergar aí, tá? Não sei se foi um azar meu também, eu peguei um lote com problema, alguma coisa, né? Mas eu achei que o alinhamento, né, dessas escritas não está muito legal, né? A própria disposição dessas tomadas aqui, né, P10, dá a impressão que se você passar uma régua, né, ela tem uma espécie de uma rampa aqui também. E aí você vai falar para mim, Olavo, acho que você deu azar, né? Pegou aí um produto que de repente, né, ou um lote, ou um ou dois aí que fugiu um pouquinho do padrão. Mas a minha pergunta é, e o controle de qualidade, né? Então, ainda que fosse problema de lote ou coisa desse tipo, eu esperava, né, que isso fosse barrado, por exemplo, na fábrica e revisto, tá? Como eu sempre digo, a função aqui no canal é informar vocês, tá? Não competir marcas com marcas e sim mostrar, olha, o que esse tem de bom ou aquele tem de bom, tá bom? Já falei bastante por aqui, vou ficando por aqui, obrigado pela sua atenção e não deixe de assistir, então, todo esse curso completo que nós preparamos de coração aqui para você, tá bom? Um grande abraço a todos, Estúdio Fonte, ensinar é aprender. Até a próxima.